Tá, eu sei. Tu tá esperando uma abertura diferente. Alguma coisa inusitada, criativa, mas não deu. Eu até tive uma ideia de talvez colocar uma camiseta de força por causa do lançamento do Cavaleiro da Lua, mas ia dar muito trabalho. Eu ia ter que pedir pra minha mãe, aí vir, colocar, e aí ligar a câmera. A ideia não acabou indo pra frente, então esse é só um vídeo normal de lançamentos. Vamos começar com uma publicação do site Wizmania da Panini, que é basicamente uma lista de encadernados da DC que devem sair no mês que vem. Tem ali dois do Rebirth, que é o Aquaman e o Arqueiro Verde. Como eu li as primeiras edições dessas duas revistas, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre elas. No caso do Arqueiro Verde, a gente tem o personagem retomando a parceria com a Canário Negro, dentro dessa filosofia do Rebirth, de trazer de volta o legado. Mas eu não me empolguei muito com essas edições, sabe? O vilão eu achei meio bobo, mas o que valeu mesmo foram os desenhos do Juan Ferreira. O cara é um monstro, assim, é muito legal ver o arqueiro no traço dele. Eu quero ler um pouco mais ainda para ter uma opinião mais definitiva, mas as primeiras edições não me empolgaram tanto. Já o Aquaman, ele acho que é o oposto do Arqueiro Verde, porque a trama é interessante, mas os desenhos, cara, é complicado, assim, de aguentar. Na história, o Aquaman tá novamente dividido entre o mundo da superfície e o mundo dos mares, e ele tem uma ideia de criar uma embaixada que una interesses dos dois lados. O principal vilão aqui nesse começo é o Arraia Negra, então é bem legal. E mais pra frente vai ter conflitos com militares, o Superman acaba entrando no meio. Parece legal, sabe? É um que eu tô muito afim de continuar lendo. Seguindo ali na lista tem dois materiais que eu não acompanho. Um deles é o Batman Arkham Knight Volume 2, que é aquela série de quadrinhos baseada nos games. Embora eu já tenha jogado alguns jogos, né? Mas a parte de quadrinhos eu não cheguei aí atrás. É legal? Sei lá, eu nunca levo muita fé nessas adaptações. Tem também o Academia Gotham... pulei um, peraí. Tem o Terra 2 Sociedade Volume 1, que no caso é uma continuação, aparentemente, do material que saiu nos 952 na revista Universo DC. Tem também aqui o Academia Gotham Segundo Semestre Volume 1, que no caso é na prática o quarto encadernado dessa série que a Panini está lançando. A gente teve os 3 primeiros, agora vão ser 2 encadernados para fechar esse segundo semestre. E mês que vem tá saindo o primeiro deles. Eu gosto de Academia Gotham, é bem legal, assim, é uma pegada detetivesca, o melhor estilo Scooby-Doo, misturado com Harry Potter, embora eu esteja meio atrasado na leitura, né? Eu só li o primeiro volume mesmo. Tá, mas com certeza o lançamento mais legal dessa lista é esse aqui, que é o Lendas, que no caso, essa republicação da Panini vai se chamar Lendas do Universo DC Darkseid. Antes eles tinham publicado nessa edição, nos grandes clássicos DC, Lendas é uma minissérie dos anos 80 que dá prosseguimento aos eventos da Crise nas Infinitas Terras da DC. Eu acho que dá pra dizer que ela é uma espécie de renascimento da época. Essa minissérie ela serviu para representar e dar um direcionamento para vários personagens da DC no pós-crise. E o vilão, como o título já diz, né, é o Darkseid. Sim, aqui a motivação dele é acabar com todas as lendas do universo DC e mostrar que ele é a única lenda de todas. É meio besta, mas a minissérie é legal. E ainda essa semana no Wizmania teve uma notícia do Cavaleiro da Lua. Sim, finalmente. Vocês não tem noção da minha empolgação. No caso, eu já li o conteúdo desse encadernado que a Panini vai publicar, mas eu tô muito ansioso para eles lançarem, inclusive, o próximo para finalizar essa fase do Jeff Lemire, que são só 2 encadernadinhos. Sério, pega isso pra ler. É muito bacana. Só pra tu ter uma ideia, na época que isso estava saindo nos Estados Unidos, eu tava acompanhando o fórum, o MBB, que eu faço parte, né, um fórum brasileiro, e era muito legal tu ver os reviews da galera sobre as edições, sabe? Eu acho que na edição número 5, e o pessoal ainda não tinha noção do que estava acontecendo na história, se era realidade, se era imaginação do Cavaleiro da Lua. É muito bacana, assim. E lembra muito aqueles filmes de hospício, num clima meio de terror, sabe? Eu não sei quanto a vocês, mas essas histórias de hospício eu curto muito, sabe? Porque fica essa paranoia de saber se o cara é louco, se ele não é louco, e a galera do hospício vai lá e dá um pau no Cavaleiro da Lua, e ele é maltratado. É bacana, é bacana. Agora se prepara para uma lista com uma série de encadernados que a Panini vai dar continuidade. A título de economizar tempo de edição, eu só vou citar cada um deles, tá? Não vou colocar uma imagem, senão vai dar um trabalho terrível. Mulher Maravilha do Brian Azzarello, no caso dos 952, o volume 3, sai no mês que vem. O Arqueiro Verde do Jeff Lemire, o volume 2, só no ano que vem. Lembrando que essa série se fecha em 3 encadernados, e é muito legal, procura ler. Recém saiu Máquina Mortífera. Hellblazer Origins, volume 2, vai sair entre junho e julho, então falta pouco. Thor volume 4, Jason Aaron, que vai finalizar essa primeira fase do escritor no personagem, sai no segundo semestre. Demolidor da totalmente diferente nova Marvel, no caso o volume 2,
sai entre junho e julho, da mesma forma lá que o Hellblazer Origins. Homem-Aranha Superior sai no segundo semestre. Se eu não me engano, esse é o quinto encadernado dessa fase do Homem-Aranha, e ela se fecha por uns 6, mais ou menos. E Excalibur, do Chris Claremont, sai no final do ano, mais um volume, no caso, o terceiro. Passadas as continuações, eu detesto ser o portador das más notícias, mas eu tenho más notícias sobre 4 séries da Panini. Primeiro, Coffin Hill, que é uma série da Vertigo que só saiu um volume, e a princípio não tem previsão de sair mais, porque vendeu muito mal, né, segundo a própria Panini. Astro City também entrou em hiato, então esse ano a gente não vai ter mais nenhum volume, que é uma pena, porque a Panini já tinha publicado uns 10, mais ou menos. Miracle Man também dificilmente vai ter encadernados, porque, segundo a Panini, as vendas das mensais foram muito ruins, então acaba que complica a ideia deles de publicar um encadernado futuro. E para finalizar, a antologia do Wolverine, que eles tinham prometido, que ia ser um camalhaço cheio de histórias clássicas do personagem, foi adiado. É uma situação assim complicada, porque eu acho que os dois lados acabam se sendo prejudicados. Vamos pegar um exemplo, o Miracle Man. A princípio, a Panini não vai publicar os encadernados do personagem porque não vendeu no formato mensal. E isso, a curto prazo, acaba complicando o planejamento deles, sabe? Porque geralmente eles vão avaliar a popularidade de um personagem através da publicação. Mas aí tu vai dizer, pô, mas por que a Panini não publicou primeiro? Isso eu tô conjecturando, tá? Não é nenhuma informação que eu tenha mesmo, mas por que a Panini não publicou direto em encadernados? Porque provavelmente o contrato obrigava eles a publicar primeiro em mensal. E aí mensal não vendeu e eles acabaram não podendo publicar em encadernados. Então é um ciclo de coisas complicadas de relacionar. Mas Astro City me deixa realmente muito triste, sabe? Porque, pô, tem tanta série da Vertigo que eles conseguem publicar. Será que realmente as pessoas não estão comprando Astro City? Putz. Saindo agora da Panini, vamos pra editora Darkseid, que eles têm 3 lançamentos. Sim, a fiz 4. 3 lançamentos. No caso, a Darkseid, ela tá estreando no meio dos quadrinhos com essas 3 publicações. O Meu Amigo Dahmer, Fragmentos de Horror, que eu já tinha comentado, e o Witches, que eu coloquei inclusive na lista dos 12 quadrinhos mais aguardados desse ano, né, os 12 lançamentos. Essas informações eles me mandaram num release por e-mail, então o primeiro desses lançamentos é pro mês que vem, e depois a gente vai ter lá no outro mês mais 2, né, que é o Fragmentos de Horror e o Witches. Eu acho que, como todo mundo, eu fico muito feliz que a Darkseid tá investindo no meio dos quadrinhos, porque ainda mais que eles estão indo com a cara deles, né? Que são quadrinhos voltados pro terror, pro horror, pro sangue, pras lágrimas, pro ódio. E eu gosto muito do tratamento das edições deles, ó. Por exemplo, eu tenho esse aqui do Edgar Allan Poe, que é um lançamento uma nova coleção deles chamado Medo Clássico, que, cara, é sensacional, assim, o livro, sabe? Dá prazer de colocar na estante e ter algo assim tão bem produzido. Só o que me preocupa é a questão dos preços, sabe? Ok, é legal ter um quadrinho mega, porque, por exemplo, todas as publicações que eu comentei, a Darkseid vai lançar em capa dura. Então o preço tá uma média de quase 60 reais. Por exemplo, olha só, eu tenho Witches importado aqui, que eu paguei 24 reais. A edição nacional vai custar quase 3 vezes esse preço. Eu sei que são N fatores que influenciam o preço de um gibi, tiragem, expectativa da editora, o licenciamento, um monte de coisa. Embora eles tenham assim um retrospecto legal de fazer promoções e dar, sei lá, 40% de desconto nas HQs. Mas enfim, fica a preocupação. Agora vamos dar uma olhada aqui no material do release deles, começando pelo Fragmentos do Horror. É basicamente uma coleção de histórias curtas, e entre elas temos uma mansão velha de madeira que gira sobre seus habitantes, uma turma de dissecação com um assunto nada comum, um funeral em que os mortos definitivamente não são postos a descansar, e as histórias variam entre o aterrorizante, o cômico, o erótico e o repugnante. Parece... Só com isso aqui eu já tô a fim de dar uma lida. O próximo aqui é o Meu Amigo Dahmer, que traz o perfil de um psicopata quando ele ainda estava no ensino médio. No caso, eu achei bem interessante a ideia, porque o autor do livro conviveu com esse psicopata no tempo de escola, sabe? Então aqui ele tá contando a história desse assassino. Olha isso, as chamadas da Darkseid são muito engraçadas. Eles dizem aqui que o autor conheceu o canibal com uma intimidade que só suas vítimas tiveram. É muito bom, muito bom. E pra finalizar, tem o Witches, do Scott Snyder, que pra mim é um dos lançamentos desse ano, assim, é bem legal. Aqui ele pega uma experiência de infância e transforma num conto de horror sobre bruxas, que é perturbador, assim, cara. Tem coisas aqui que são realmente muito tensas. Desde a primeira página, assim, tu já entende a que o gibi veio. Ele trata sobre uma família que, para se afastar de problemas do seu passado, resolve se mudar.
E é aquela velha história de uma família que se muda para fugir de um problema e quando chega no outro lugar, o problema fica ainda maior. E para finalizar esse programinha, tem a editora Figura, que vai lançar o volume 2 de Charasde, Contos das Mil e Uma Noites, que provavelmente tu já ouviu falar. Ele, no ano passado, o primeiro volume de Charasde ficou em tudo que é lista de melhores do ano. No caso, são os Contos das Mil e Uma Noites, adaptados pelo italiano Sergio Toppi, que o cara é tipo um semideus dos desenhos. É muito animal a arte do Toppi, e aí acaba valendo. Inclusive, a temática dessa editora, ela se chama Figura, justamente por valorizar a arte, né? As publicações deles são voltadas para esse aspecto. O lançamento está previsto para o dia 5 de junho, e vão ser 64 páginas ao preço de R$ 42, pelo menos na pré-venda. Bom, era isso. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido legal. Obrigado, Marlon, por me ajudar nessa pesquisa, ficar ligado ali nas publicações da Panini, o que vai sair, o que não vai sair. Na verdade, o Marlon, ele tá por tudo, ele é tipo uma entidade que habita o mundo dos lançamentos. Agora, o teu dever é comentar aqui embaixo qual desses lançamentos está mais empolgado para ler. Beleza? E a tua companhia foi um prazer até aqui. Tchau, tchau.